vaias da torcida vascaína e os números de Maurício Barbieri desde a sua estreia, começando seu trabalho à frente do Vasco, 12 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Um aproveitamento de 69,4%. 25 gols marcados para 8 gols sofridos. Na semifinal do Campeonato Carioca, perdeu a ida e foi eliminado da Copa do Brasil ontem. Vamos começar com esse dia seguinte dessa eliminação, mesmo porque também o Vasco precisa catar os cacos rapidinho, porque no fim de semana tem jogo importante. A Roberta Barroso chega ao nosso Sport Center com esta sexta-feira do Vasco de cabeça inchada. Beta, bem-vinda, um beijo para você. Oi, Gláucia, beijo para você, para o Renato, também para o fãs de esporte. Pois é, uma sexta-feira bem complicada para o torcedor do Vasco da Gama, né? Depois dessa eliminação precoce na segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco perde esportivamente e também financeiramente. Deixou de colocar aí no bolso um valor de R$2.100.000 se tivesse avançado para a terceira fase da Copa do Brasil. O time de Barbieri teve dificuldades de se impor diante do ABC. O ABC ali um time fechadinho, apostando em contra-ataques, e o Vasco não conseguiu balançar as redes. 0-0 então no tempo normal, e aí a decisão foi para os pênaltis, e isso tem sido uma pedra no sapato do Vasco nessa temporada, até porque os jogadores têm desperdiçado as penalidades. Entre eles o Pedro Raul. Antes desse jogo ele já tinha desperdiçado em 2 oportunidades contra o Volta Redonda e também diante do Flamengo, e ontem acabou ficando nos pés dele, né? Ele poderia fechar aquela série ali na cobrança, na quinta cobrança, mas ele acabou desperdiçando. Antes o jogador do ABC já tinha desperdiçado, e aí o Pedro Raul acabou colocando para fora e acabou caindo na conta dele. Os torcedores vascaínos estão apontando o Pedro Raul como vilão dessa eliminação. Inclusive ele foi xingado em São Januário assim que terminou a partida. Lembrando que o Orediano ali nos pênaltis alternados também desperdiçou a cobrança e o Vasco foi eliminado, como a gente trouxe aqui, de forma precoce. O técnico Maurício Barbieri foi perguntado, claro, na entrevista coletiva, porque colocou o Pedro Raul para ser o quinto cobrador, e até porque o Pedro Raul cobrou, se ele já tinha desperdiçado 2 pênaltis nessa temporada. E o Barbieri chega agora nesse Sport Center. Olha, a gente sempre treina as penalidades em véspera de jogo, a gente sempre avalia aqueles que estão batendo melhor ou não. Até por isso a gente colocou outros jogadores na frente, entendendo esse contexto do Pedro. O Pedro é um camisa 9, é um jogador acostumado a fazer gol, é um jogador acostumado com esses momentos. A gente fez um levantamento dos jogadores de aproveitamento, não só do aproveitamento dos pênaltis, mas aqueles que tinham batido em decisão e tinham acertado, e o Pedro era um deles. Ele já tinha batido pênaltis em decisões e tinha acertado, assim como o Miranda, que entrou mais no final porque era um bom batedor, o Nenê, o Puma e assim por diante. Infelizmente ele perdeu, é um momento... Além do resultado para nós como equipe, é um momento difícil para ele. O que a gente precisa fazer agora é apoiá-lo, independente se é ele que vai bater o próximo pênalti ou não. Ele é um jogador muito importante para a gente, tem ajudado demais. É o momento da gente se fortalecer, de dar força para ele. Pois é, o Pedro Raul, que é o artilheiro do time na temporada, com 7 gols marcados, mas nos pênaltis ele está zerado. Foram 3 desperdiçados desde que ele chegou ao Vasco. Gláucia. Boa, Beta, segue aí com a gente, que a gente também já vai projetar esse fim de semana do Vasco com este clássico contra o Flamengo. Mas, Renato, a gente está falando aqui repetidas vezes em relação a vários times de início de trabalho, uma oscilação ser normal, mas o Vasco eliminado em casa para o ABC com um jogo até inferior do que outros que a gente já viu essa equipe apresentar. O que você considera? Faz parte dessa oscilação? Então, a gente vem falando de um crescimento, de um ano que é promissor, de um time competitivo, mas a gente fala também da possibilidade de se oscilar em algum momento. Oscilou no jogo errado, no mata, no jogo onde você não pode vacilar, que você coloca assim, uma competição em risco. E realmente foi uma atuação muito abaixo do Vasco. Se a gente olhar de uma maneira geral, o time, obviamente, eu até falava isso com o Sandro na redação, foi um contexto de jogo totalmente diferente dos jogos que o Vasco foi bem na temporada, os clássicos. Nos clássicos, o Vasco pegou equipes que, na maior parte do tempo, propunham o jogo, então o Vasco poderia esperar e reagir ao jogo do adversário, e foi bem muito nesse sentido, porque é um trabalho de início.
E ontem a gente viu um calcanhar de Aquiles, a gente viu um Vasco tendo que propor, tendo que ficar com a bola, tendo que espremer o adversário, e aí assim a gente conseguiu enxergar que é um time com a dinâmica ofensiva ainda longe de estar pronto. É um time competitivo, é um time que mostrou brilho dentro de campo, não acho que foi preguiça, não acho que o time não levou o jogo a sério, não acho que esse é o caso. Mas foi um time com dificuldade para entrar dentro de uma defesa que teve muito mérito. O ABC vem fazendo um bom ano, inclusive. Se defendeu, fechou muito bem os espaços. E essa oscilação veio no momento onde não poderia. Foi um jogo bem abaixo do Vasco mesmo. Não dá para dizer que o ABC passou por sorte, apesar dos pênaltis. Mas o que a gente está falando é um trabalho, é um processo ainda de início. Era um contexto diferente para o Vasco e um contexto onde mostra onde a equipe ainda tem que melhorar. Ficou para a torcida muito aí na conta do Pedro Raul e a gente traz os números dele em cobranças de pênalti. As finalizações do Vasco contra ABC e Clássicos. Não foi isso que a apresentadora tinha chamado, mas sem problema nenhum. Deixa eu ler essa já que está no ar e depois a gente vê a do Pedro Raul, tá, turma? Essa eu sei. Essa daí mostra como o Vasco finalizou muito menos nesse jogo contra o ABC. É o menor número de finalizações na temporada, comparando até com os clássicos ali, ó. Nos próprios clássicos a gente falou que o Vasco foi bem. Contra o Flamengo ali teve uma de 9, inclusive, mas teve uma de 13. Mas assim, aí não é nenhum número. O Vasco realmente teve, acho que uma outra chance assim um pouquinho mais clara. O jogo foi duro, não conseguiu entrar. O Vasco não teve volume. São 12 finalizações, mas a maioria delas, assim, bem mais ou menos. Agora sim, ó. O apresentador ano passado de louca. Isso. Tá aí o que eu prometi. Pedro Raul em cobranças de pênaltis por Goiás em 2022 e agora no Vasco este ano. No Goiás bateu 3, acertou os 3 e no Vasco cobrou 3, perdeu os 3. Confiança. Antes da gente voltar lá com a Roberta para falar já do clássico do fim de semana, vamos ouvir o alemão do ABC. Afinal de contas, o ABC segue na Copa do Brasil. A gente trabalha para conseguir todos os êxitos, né? Sabemos quão difícil é a Copa do Brasil. É um dos torneios mais valorizados agora do nosso país, onde tem uma visibilidade enorme, onde o retorno financeiro é muito grande, todas as equipes dão maior importância hoje também para a Copa do Brasil. Então é isso, seguir mantendo foco, seguir o trabalho duro, né? Seguir os pés no chão com muita humildade, fazendo o nosso melhor para que a gente possa almejar grandes coisas e chegar o mais longe possível. Não posso dizer até onde a gente pode chegar, mas vamos trabalhar forte para chegar o mais longe possível e quem sabe aí ir para a semifinal, para a final, que já seria um feito histórico, né? Boa, vamos voltar lá agora então com a Roberta Barroso. Passada essa história de Copa do Brasil, o Vasco já precisa pensar nesse clássico do fim de semana. É a volta contra o Flamengo pela semi do Carioca e tem ainda um resultado para fazer. Perdeu a primeira partida, Roberta. Verdade, Glaucio. O Vasco chega de cabeça quente para esse jogo justamente por conta dessa eliminação precoce na Copa do Brasil. Mas aquela história, é preciso virar a chave o quanto antes. Então o time já treina na parte da tarde. E menos de 72 horas depois dessa eliminação, tem outra decisão pela frente, domingo, contra o Flamengo. Segundo jogo, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Precisa de uma vitória simples para avançar. E aí fica a questão como é que o técnico Maurício Barbieri também vai montar essa equipe, porque precisa marcar, precisa balançar as redes para conseguir avançar para a final da competição. E é muito importante que o Vasco consiga essa classificação até para se manter ativo até o início do Campeonato Brasileiro, mas tem pela frente, claro, um Flamengo que quer muito também essa vaga na final. Na entrevista coletiva, eu perguntei para o técnico Maurício Barbieri como é que vai ser encarar esse Flamengo depois dessa eliminação com cabeça quente. O Barbieri falou isso aí. Bom, a gente chega precisando do mesmo resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. Não, a gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles. Não tem segredo, tem que virar a chave, tem que seguir em frente.
Pois é, seguir em frente, agora resta saber quais serão então as escolhas do técnico Maurício Barbieri, lembrando que no último jogo contra o Flamengo ele acabou tirando o Rodrigo, colocou o Galarza, não deu certo, perdeu, né, e no jogo anterior o Rodrigo tinha começado no time titular. Nessa partida diante do ABC ele começa com o Marlon Gomes jogando mais ali pela ponta esquerda, então resta saber o que ele vai aprontar para tentar surpreender o Flamengo e conseguir essa vaga na final do Campeonato Carioca. Gláucia. Boa, Roberta. Obrigada. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí. Renato, para esse clássico agora, fim de semana, então, este Vasco e Flamengo. Jogo difícil. Não imagino o Flamengo, mesmo com a vantagem do empate, esperando o Vasco. Vai ter que ser um jogo de muita inteligência. O Vasco, em algum momento, vai ter que propor, vai ter que fazer o que teve que ter feito, o que fez ontem, né? De ficar muito com a bola, de pressionar o adversário. Mas, por outro lado, ele vai pegar um adversário que eu duvido muito que o Flamengo vai fazer um clássico dentro do Maracanã, com toda a dimensão que tem esse jogo. E até por características de time, modelo de jogo do seu treinador, não acredito num Flamengo esperando o Vasco, não dando a bola pro Vasco. Então vai ser um jogo onde o Vasco vai ter que principalmente aproveitar as oportunidades, né? Acho que isso também está pegando em alguns momentos. O momento do Pedro Raul é de retomada de confiança também. O ano passado a gente via ele dava todas no gol e batia em alguém, entrava. Então é muita questão de momento também. Jogo complicado, mas o jogo tá no páreo. Tá ali, o Flamengo é favorito para passar, mas o Vasco tem jogo aí ainda.